O Senhor, soprando toda a noite um vento forte e ardente, o retirou e secou, e a água dividiu-se. E então, segundo o Velho Testamento, os hebreus, vindos do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e o deserto até o Monte Sinai, onde Deus apareceu e entregou a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Essa narrativa, fundamental para a maioria das sociedades do Ocidente, representa apenas uma parte da magia de uma região que viu nascer crenças e civilizações. Aqui, o mar e o deserto se tornaram personagens principais da história da humanidade. E até hoje, seguem exercendo o fascínio dos seus contrastes. A beleza do encontro do deserto com o mar. A força dos homens que se submetem aos poderes dessa natureza, ao mesmo tempo árida e generosa. Os segredos que as águas revelam quando o sol se põe. É isso que o cinegrafista submarino Lawrence Waba e o biólogo Sérgio de Almeida Rodrigues vão procurar. As nuances do deserto e as cores da noite nas profundezas do Mar Vermelho. Nossa viagem começa no Cairo, capital do Egito. E estar aqui é mais ou menos como ver ao vivo as páginas dos livros de história que povoaram a infância de todos nós. É sentir de perto as marcas dos últimos 5.000 anos de trajetória do homem. E é descobrir, com uma certa tristeza, que nesses milhares de anos, muitas coisas mudaram. O Rio Nilo, o maior do mundo, a mais impressionante força natural do Antigo Egito, foi cercado de arranha-céus. Perto das pirâmides de Gizé está um dos bairros mais pobres do Cairo. Dependendo do ângulo que se olha, prédios miseráveis e sem vida emolduram uma das 7 maravilhas do mundo. Mas essa não deve ser uma viagem de decepções. É só saber olhar para redescobrir a grandiosidade que Quéops, Quéfren e Miquerinos sempre irão guardar. Basta insistir em desvendar os enigmas da Esfinge, ou então se surpreender com as pirâmides de Saqqara, as construções de pedra mais antigas do mundo. E se nada disso for suficiente, na hora em que nossos olhos se voltam para algum detalhe da riqueza deixada pelos grandes faraós, o encanto da civilização egípcia está completamente restabelecido. Avançando um pouco mais na história, nos deparamos com o passado e o presente do Egito árabe e islâmico. Bem no meio do Cairo, cercada por fortificações que garantiram sua proteção durante as cruzadas da Idade Média, está a mesquita de Mohammed Ali. Construída toda em alabastro, ela é, até hoje, o principal local de orações dos muçulmanos no Egito. Apesar de tanta história, o Cairo é um centro nervoso, como convém a uma metrópole contemporânea. A maior cidade da África tem 20 milhões de habitantes.
1/3 da população do Egito mora aqui. Ruas cheias de gente e poeira, moradias improvisadas e, acima de tudo, um trânsito mais do que caótico. Parecem ser o preço que o Cairo paga pelo seu tamanho e desenvolvimento. É no meio desse caos que se descobrem os costumes mais típicos dos egípcios. No mercado de Khan el-Khalili, fala mais alto a tradição árabe de mercadores. Não é difícil se deparar com as rigorosas regras da fé islâmica. As mulheres estão sempre cobertas e até mesmo dentro da mesquita tem um lugar isolado, longe dos homens para rezar. Eles, por sua vez, exibem seu companheirismo, caminhando pelas ruas de mãos dadas com outros homens. E quando o sol se põe, abandonam o que estiverem fazendo para, ajoelhados, orarem para Alá. O Egito, no entanto, é considerado um dos países em que o islamismo é mais liberal. E os menos ortodoxos se permitem cenas como essa. Um casamento que mistura tradições muçulmanas com um moderno vestido de noiva ocidental. Chegamos ao Cairo no dia de Maomé, uma data religiosa na qual se presenteiam as crianças com bonecas, cavalos e doces feitos de açúcar, mel e cereais. Andando pela cidade, observamos alguns curiosos personagens locais, como os vendedores de chá, que não param um instante, ou os mestres dos aromas, que atendem nessas bancas, misturando e criando perfumes a toda hora. E ainda os fumantes de xixa, que depois do almoço se reúnem para jogar conversa fora. Depois desse mergulho cultural, chegou a hora de tomar o rumo de nosso principal destino. O lugar em que a aridez do deserto do Sinai dá espaço para as riquezas do Mar Vermelho. Para alcançar essas águas, temos muita areia pela frente. Afinal, 96% do território egípcio são áreas de deserto, entre elas o Sinai. Essa península formada pelos golfos de Suez e de Aqaba é a única ponte de terra entre dois continentes, a África e a Ásia. No deserto do Sinai, os faraós acharam ouro. Os romanos encontraram a rota para o Oriente. Os hebreus vagaram por 40 anos em busca da terra prometida. Os peregrinos buscaram o caminho para Meca. Os egípcios e israelenses promoveram guerras pela sua posse. O Sinai é, sem dúvida, um deserto cheio de história. No Sinai, o encontro do deserto com o Mar Vermelho forma um cenário cuja beleza é difícil de imaginar ou descrever, principalmente quando se entra na água. A riqueza da fauna dos arrecifes de corais, as águas mortas e uma visibilidade de até 60 metros fazem desse lugar um dos melhores pontos de mergulho do mundo. Junto com as florestas tropicais, os arrecifes formam um dos dois ecossistemas mais ricos do planeta. E aqui no Mar Vermelho, eles são especialmente variados, com mais de 150 espécies de corais, tartarugas verdes, moreias,
raias, tubarões, garoupas e badejos coloridos. Como se isso não fosse suficiente, ainda é possível admirar os estranhos peixe-escorpião, peixe-cachimbo, Napoleão e unicórnio. E se de dia é assim, imagine à noite, quando grande parte da vida marinha se torna mais ativa e as cores da fauna dos arrecifes são realçadas pelas luzes artificiais. Um bom exemplo desse realce são as tonalidades variadas dos peixes borboleta. E os diversos vermelhos dos peixes leão. De um modo geral, desperta muito a atenção a grande diversidade representada pelos corais aqui nessa região, porque são muitas formas, são muitas espécies e muitos gêneros que não existem, por exemplo, no Caribe e muito menos no Brasil, onde nós só temos 18 espécies. O Egito começa a se dar conta do potencial turístico do Mar Vermelho. No extremo sul da península, a cidade de Sharm el-Sheikh tem uma economia totalmente voltada para o mergulho. O sucesso da fórmula que une sol, areia, mar, calor e luxo é comprovado pelos números. Há 10 anos existiam apenas 8 hotéis. Hoje são 36 e outros 200 estão em fase de construção. Sharm el-Sheikh, que em árabe significa o abrigo do Sheikh, se transformou rapidamente no abrigo de turistas e mergulhadores de todas as nacionalidades. Nous avons commencé par un séjour à Luxor, l'Égypte classique et ancienne, pour terminer par un séjour au bord de la mer Rouge, pour surtout profiter de la mer, après la chaleur de la vallée du Nil, et surtout pour découvrir la plongée e la mer Rouge avec ses merveilleux poissons e ses fonds marins. A Sharm el-Sheikh vengono soprattutto per il mare, ovviamente, per i pesci, le barriere coralline, perché il mare ce l'abbiamo anche in Italia, ma non abbiamo questi fondali comunque. Do porto de Sharm el-Sheikh, partimos para nosso primeiro mergulho noturno. Quem nos acompanha é o holandês Hans Haverhaus, guia da Camel Dive, uma das principais operadoras de mergulho da região. Na alta temporada, mais de 100 embarcações navegam todos os dias por aqui, levando e trazendo pessoas que esperam viver momentos inesquecíveis, como esse encontro com golfinhos ao cair da tarde. Além de Lawrence e do Hans, quem está se preparando para fazer esse mergulho é o professor Sérgio de Almeida Rodrigues. Formado em História Natural, especializado em Zoologia de Animais Marinhos e professor titular de Ecologia da Universidade de São Paulo, ele tem experiência de sobra para fazer o reconhecimento da fauna desse lugar. Foi muito interessante porque logo no começo nós atravessamos uma verdadeira sopa de plâncton, onde existiam os organismos grandes, as chamadas salpas, muito bonitos, que estavam ali se alimentando de outros bichinhos menores. Nós encontramos aí em abundância 2 organismos que caracterizam bem os arrecifes coralinos dessa região, ou seja, essas grandes gorgônias e também esses corais moles, que são corais destituídos de esqueleto calcário, também todos eles com cores muito variadas, destacando-se principalmente os de coloração vermelha e os de coloração roxa.
que mais despertou a minha atenção durante esse mergulho foi aquele caranguejo vermelho. Para qualquer naturalista que passou a vida olhando tudo isso nos livros, a oportunidade de ver isso ao vivo, ali ao alcance das mãos, realmente é uma experiência inesquecível. Em busca de mais aventura, na manhã seguinte carregamos o jipe e rumamos em direção a Dahab, a 100 quilômetros de Sharm. Uma viagem que nem sempre encontra caminhos fáceis de percorrer. Dahab quer dizer ouro. Os beduínos deram esse nome ao lugar por causa das areias amarelas da região. E nós viemos até essas praias douradas em busca do Blue Hole, uma lagoa submarina com paredes de corais de 100 metros de profundidade. Numa dessas paredes, um grande arco abre passagem para o mar aberto. Quem nos acompanha é o sueco Ryan Nadia. Ele já mergulhou aqui 15 vezes e conta que o fascínio do Blue Hole pode ser fatal. Por falta de cuidado ou experiência, 18 pessoas já morreram nesse mergulho. Essa pedra com seus nomes escritos é ao mesmo tempo uma lembrança e um alerta aos mais ousados. This is one of the best dives actually in the world. It's calculated one of the 10 best dives, yeah. When we go down to the arch, that's the dangerous part. Why? Because you have an overhang like that, yeah. So what happens is that you feel like you're very shallow because you have a roof on top of you. And that's what most people descending down and not actually coming back again. O lugar é demais. Maravilhoso. Um dos melhores mergulhos que eu já fiz. Um portal gigantesco, a gente desce por esse túnel, quando chega a uns 55 metros, abre esse portal, mas é gigantesco. Depois de passarmos ilesos pelo mergulho do Blue Hole, nossa aventura continua, sem o jipe. Se antes o trajeto de carro era difícil, agora só é possível prosseguir com a ajuda dos camelos. Devidamente carregados com todo o equipamento de mergulho, nos preparamos para uma jornada até o Parque Nacional de Abu Galum. É bem alto. A expectativa aqui para mim é do totalmente inesperado, porque realmente uma navegação dessa é coisa que eu nunca realizei e não faço nem a mínima ideia como é que funciona. You have to sit properly, otherwise you can get so bump, yeah, or it's not very comfortable, yeah. So I will try to show you how to sit properly on the camera. Up, oh, oh. This is a good position to sit, with your feet like this. São 2 horas de viagem e trilhas tão difíceis que muitas vezes somos obrigados a seguir a pé. Mas o visual compensa todos os incômodos. Ai, que sacrifício. Na chegada, passamos pela inusitada experiência de descer do camelo e partir para um mergulho.
De volta às estradas, seguimos caminho em direção ao norte. Nosso destino é a cidade de Nuweiba, a 270 quilômetros de Sharm el-Sheikh. O motivo para mais essa viagem se chama Salah El-Isset. Esse garoto de 16 anos trabalha em Sharm el-Sheikh como ajudante da Camel Dive. Filho de mãe americana e pai beduíno, ele morou nos Estados Unidos até os 13 anos, quando escolheu voltar para o Sinai. Uma vez por mês, Salah visita Nuweiba, onde moram seus parentes da tribo de beduínos, El Mezina. Well, I kind of feel great when I arrived here. You know, I really like this place. I was born here. In Sharm, you know, I can work there and there's money and I learn there and stuff, not like here. Here it's a nice place to relax and to sleep and to lay around and do nothing. Lá ele assume as tradições que escolheu. E justamente por isso, antes de chegar, Salah dá uma parada para uma literal troca de costumes. The Bedouin clothes I have here are traditional clothes, yeah. I mean, I would look funny to them wearing these type of clothes. I mean, think of it this way: what would people in your country think if a Bedouin guy wearing Bedouin clothes went there? Wouldn't they think he's crazy? That's the same thing that they would think about me wearing tourist clothes. Well, now I feel better. You know, I grew up a little bit here and a little bit in America, so I know kind of both of the cultures. Yeah, actually I like the Bedouin culture a lot better because, you know, of course I'm a Bedouin, I live with Bedouins, so my truthful biggest dream is just to, I don't know, to have a place like this on the beach for my own, you know, to have like a little house right here. Just, you know, to live happy, you know, what would you want after a nice little house on a beautiful beach like this, without anybody to come and take it away from me? Um dos muitos primos de Salah é Abdallah M. Hassan. Ele tem 23 anos, alguns problemas de fala e audição e uma história digna dos filmes de Hollywood. Há 3 anos, um filhote de golfinho foi encontrado morto nas redes dos pescadores de Nuweiba. Abdallah conta que tentou salvá-lo e desde então, a mãe do golfinho não se separa mais dele. Abdallah batizou a nova amizade com o nome de Olim. Olim virou a atração turística de Nuweiba. Os parentes de Abdallah cobram $10 de cada turista que quiser se aproximar do golfinho. A primeira impressão de um certo abuso e exploração do animal desaparece quando se acompanha de perto um mergulho de Abdallah e Olim. A amizade e o carinho que une os dois é mais do que evidente.
quem tiver paciência e um bom tradutor, Abdallah conta suas histórias. أيوة أنا بروح شرم الشيخ دولفين يبقي عبد الله أنا قد من حيفا من إسرائيلي طب ليه؟ إسرائيلي من تل أبيب دولفين بكا وين عبد الله دولفين رايح دولفين مشي رايح مشي. أسبوعين ما فيش دولفين. One time he left the dolphin, he went to Eilat for a long time, and then the dolphin went away for 2 weeks. And when Abdallah went away, and when Abdallah came back, the dolphin came back. Segundo ele, Olin já atacou e matou um tubarão para defendê-lo. Quando olha fotografias de golfinhos presos pelo homem, Abdallah tem uma reação indignada. أنا ما بحب هذا مذكر ما بحبه. He said he really doesn't like it when he sees pictures of dolphins captured up and stuff. Nueiba é uma boa amostra de como vivem hoje os 200 mil beduínos das 8 tribos do Sinai. Apesar de marginalizados pela modernização da economia, eles tentam manter viva a cultura e os costumes de 3.000 anos atrás. A maior mudança por aqui é que os beduínos deixaram de ser nômades. Há 2 anos o governo exigiu que se fixassem em casas como essas. Mesmo assim, a posse de maior valor ainda é o camelo. As mulheres continuam criando cabras e se vestindo com roupas coloridas. E os homens seguem plantando uma tamareira para cada criança que nasce. Aliás, o respeito pela natureza numa região tão pouco generosa é fundamental. Segundo os beduínos, matar uma árvore é como matar uma alma. Um crime que pode custar até 3 camelos para o infrator. I think the desert is a nice place, kind of, to stay in and stuff. Beautiful place. I like it, truthfully, the desert. Fora do litoral, os beduínos vivem em oásis como Feiran, o maior do sul do Sinai. Entre tamareiras e palmeiras, 650 pessoas dividem esses 4 quilômetros de verde. Na Bíblia, esse oásis é chamado de Refidim e consta como o local da última parada dos judeus durante o Êxodo, antes de chegar ao Monte Sinai. E esse foi exatamente o trajeto que fizemos. No coração do deserto, chegamos ao monastério de St. Catherine, emoldurado pelo Monte Sinai. Um local mágico pela beleza e pela história que carrega. Segundo o Velho Testamento, foi aqui, nessas montanhas, que Deus entregou a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos. O mais antigo monastério do mundo foi construído no século VI, no exato local, segundo consta, onde Moisés viu a sarça ardente, o arbusto que o fogo queimava sem nunca consumir. 14 séculos depois de sua construção, St. Catherine continua praticamente intocado. 22 monges da Igreja Ortodoxa Grega cuidam da segunda maior coleção de manuscritos da Terra e do ossuário com os crânios de todos os religiosos que aqui viveram e morreram. Dentro do monastério, a impressão que se tem é que o tempo parou. Mas o tempo não para, e a história seguiu de forma muitas vezes sangrenta. Essas minas são os restos da disputa entre egípcios e israelenses pela posse do deserto do Sinai. Muitas delas ainda estão ativas, causando vítimas cada vez que são acidentalmente detonadas. Amenizar seus efeitos devastadores para o homem e para a natureza é um dos principais objetivos do Sinai Wildlife, o mais importante projeto de proteção ambiental do deserto. Criada em 1992, essa organização não lucrativa é comandada pelo americano Jim Dismar, um veterinário de 45 anos. For me,
it's a job here that someone has to do. I mean, I don't get paid for doing it. I have no salary, but you know, I'm able to accomplish something that no one else is even attempting to do. I suppose maybe that's why I do it. Or most people, though, actually think I'm doing it because I'm insane, but you know, maybe I am. O Sinai Wildlife também é responsável por esse hospital que trata de animais do deserto, principalmente das cegonhas migratórias que todo ano passam por aqui. Além disso, promove programas de assistência aos beduínos e alerta para os problemas do crescimento muito acelerado do turismo. We've got another 10,000 hotel rooms planned here. We have problems with where is all the sewage going to go? Where is the drinking water going to come from? If you have 7,000 hotel rooms here, you're going to look at having something like 16,000 tourists per week here, walking around, diving in the reefs and all of this. There's going to be some damage. A lot of the big hotels here, like Coral Bay here where we are, and Hilton's, these big hotels, they're investing a lot of money in becoming environmentally friendly because it's protecting their investment. Then unfortunately, you've only got maybe 3% of the hotels right now doing that. 3%, yeah. Nossa próxima parada consegue unir o turismo e a proteção ambiental. Criado em 1983, o Parque de Ras Mohammed engloba uma área de deserto, mangue e mar. Os mangues são importantes berçários de peixes e invertebrados e moradia para um grande número de aves. Já o deserto que beira o Mar Vermelho é um verdadeiro museu a céu aberto, com fósseis de idades que podem variar de 10 mil a 2 milhões de anos. Olha só, que perfeição, ó. Este está ainda perfeito, com toda a coroa em volta. Muito interessante, porque o deserto de hoje foi o mar do passado. O mar de hoje está aqui embaixo. O mar do passado esteve aqui há não muito tempo atrás, talvez há pouco mais de 10 mil ou um pouco menos, 10 mil anos. O mar estava alguns metros acima do nível atual, tanto que nós podemos encontrar vestígios quase perfeitos, alguns deles ainda com muitos detalhes dos animais que aqui viveram durante essa época passada. Esses vestígios da vida passada, no meio da areia, castigados pelo sol, de uma certa maneira me fazem lembrar as velhas pirâmides, porque são também monumentos de uma vida que existiu no passado e que até hoje deixa a sua marca para que nós a possamos apreciar. Dentro da água, na área do parque, o que se encontra é a plenitude da vida marinha, da natureza praticamente intocada. Além do espetáculo de variedades de corais, em poucos minutos de mergulho, encontramos grandes cardumes de vermelhos, barracudas e enxadas. Depois de conhecer os recifes de corais de Ras Mohammed durante o dia, conseguimos uma autorização especial para um mergulho noturno. We have gotten permission from Ras Mohammed to do a night dive here, which is abnormal. Usually you cannot do night dives here. And why? Because it's a national park and they want to give the area, the fish and all the oceanic life here peace and quiet. You're allowed to dive here according to a schedule. Every dive club has a schedule during the week when they're allowed to come to dive here, so that there's never more than, say, 10 boats here at a time, maximum. During the night dive, as you see, there's
absolutely no other boats. It's just us. There's very few people that can get an opportunity to do night dives here. O que acontece é que aqui pro Azul tem uma queda de 1000 metros de profundidade e que fica pro mar aberto, pro mar vermelho. Não tem proteção nenhuma. A gente aqui próximo ao parque está em 2 cabeços de arrecife, tem o nome sugestivo de Shark Reef, Recife dos Tubarões, e Hollander Reef. Aqui no Shark Reef a gente está na expectativa de encontrar muitos animais que vêm dessa grande profundeza para se alimentar dos pequenos peixes de arrecife. Durante a noite, o comportamento dos animais muda. Essa é a hora em que os moluscos e os crustáceos, como o camarão-palhaço, estão muito mais ativos. Pelos contrastes da noite, outro comportamento curioso de se observar é a hora que esse badejo muda suas cores para se confundir com o fundo de corais e assim se proteger melhor. Já o budião, ou peixe-papagaio, que passa o dia se alimentando de corais, à noite, quando se recolhe as tocas formadas nos arrecifes, lança mão de um mecanismo de defesa muito eficiente. Aos poucos, ele solta essa secreção que envolve todo o seu corpo. Com cheiro e sabor extremamente desagradáveis, a secreção mantém os predadores afastados na hora do descanso do budião. Absolutely beautiful. The best night dive. We saw everything. It started off, we got attacked by a big Titan triggerfish. We saw a big ray on the bottom, big moray eel that we were playing with. We saw sleeping Napoleon fish, as big as they get. They don't get any bigger than this. We saw just everything. It was full of life. Beautiful. Absolutely incredible. Best dive. Aqui é possível comparar as diferenças de um mesmo lugar visto de dia e de noite. A luz do sol absorvida pela água acaba escondendo as verdadeiras cores do fundo do mar. Na escuridão, a iluminação artificial usada pelos mergulhadores acaba revelando tonalidades absolutamente surpreendentes. Basta comparar os peixes palhaço e as anêmonas, vistas de dia e agora de noite. O que separa esses dois mundos é o pôr do sol do deserto do Sinai. Aliás, uma das explicações para o nome Mar Vermelho vem daí. Quando o sol vai embora, a luz do fim do dia deixa montanhas, areia e água num tom dourado, laranja, vermelho. De volta a Sharm el-Sheikh em mais um grande final de tarde, nossa equipe se prepara para uma maratona de mergulhos noturnos. Para isso, vamos até o Recife Gordon, próximo à ilha de Tirana. Depois de 2 horas navegando em direção à Arábia Saudita, encontramos o Recife, que se parece com uma montanha submarina. O topo é uma plataforma a meio metro da superfície que já conseguiu enganar algumas embarcações, como esse navio naufragado. Ao redor desta parte rasa do Recife, vão se distribuindo camadas mais fundas, onde vamos mergulhar pelo menos 3 vezes esta noite. O primeiro mergulho é feito no finalzinho da tarde, quando está acontecendo uma troca de atividade marinha, dos habitantes do dia pelos da noite.
Beautiful. I like to dive in places like this at night. If I go to the local sites, it's not so much life as here, but this is far away, full of life. The fish are curious, they come close by. Really interesting, yeah, it's beautiful. É muito colorido, com a nossa luz a gente consegue ver bastante variedade de coral e os corais moles de muitas cores, muitos corais e bastante peixe. Muita riqueza de vida marinha e, bom, estamos começando a maratona, o primeiro mergulho de 1 hora, já demorou 1h20, agora vamos subir, esquentar um pouco antes de continuar a maratona. Beginning of the night, I'm looking forward to the rest. I can't wait to see the Spanish dancer. Depois de um rápido jantar, partimos para o segundo mergulho. Nesse mergulho foi possível observar muitos animais bem estranhos em detalhes, como os crinoides ou lírios do mar, as cipreias, as cibas, os moluscos nudibrânquios e os outros seres cujas formas desafiam nossa imaginação. Com a sorte do nosso lado, conseguimos encontrar a dançarina espanhola. E é só observar as imagens para descobrir por que ela tem esse nome e por que os mergulhadores torcem tanto para encontrá-la. Great. It was excellent. I've found a few in my life so far, but this is the 5th one, and every time I see one, it's just Spanish dancer. I set it underwater with my tank banger, tink, 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 and I saw Lawrence coming, and I heard him underwater going, woohoo! It's beautiful. It was very nice to see him dancing. Excellent dive. Very nice. Nosso último mergulho acontece no amanhecer, um momento de absoluta tranquilidade, onde as cores da noite se recolhem e as do dia lentamente começam a aparecer. O amanhecer debaixo d'água é bem gradual. A gente sente levemente assim, que a luz começa tênue, muito tênue, e vai aparecendo, mas é muito, muito gradual. E a gente começa a ver as silhuetas dos arrecifes em volta e vai perdendo o mistério e a magia do mergulho noturno. Well, we worked from sunset to sunrise. It's the first time I've ever done this in my life, and most of my night dives have been
10 o'clock at night. That's the average time. I've never actually done a full night work doing night dives. I think we spent more than 4 hours in the water tonight, maybe almost 5. We saw the changes in the reef, the changes in the life on the reef. Lots of moray eels, Spanish dancers, blue-spotted rays, lots of different life. We really saw a lot of different life in different stages during the night. I have a lot of good memories that I'll be taking with me, I think. It's been a great night. Very interesting. Logo o sol invade o céu, a areia e a água. Começa mais um dia no deserto e no Mar Vermelho. Mais um dia de contrastes de cores, de tons, de história e de culturas. Contrastes que a sabedoria do deserto, quando é ouvida, sabe conciliar. In the Bedouin way, I would say the Bedouin man is strong like the desert, soft like the sea, walk like the wind, and life is free.